Sejam muito bem-vindos e hoje eu estou aqui para explicar o porquê que nós utilizamos o Laravel no nosso projeto PHP e o porquê que você também deveria utilizar. Para quem não sabe, o Laravel é um open source de PHP baseado no Symfony. Ele foi desenvolvido para aplicações web. Então, eu trouxe aqui a documentação para a gente entender melhor o que ele quer dizer e o porquê que ele é tão poderoso. Por exemplo, ele fala aqui, a estrutura PHP para web artesãs. O que isso quer dizer? Quer dizer que é fácil de maestrar o framework Laravel para os seus projetos. Enquanto você maestra, o seu projeto trabalha por você. Então, olha só, o Laravel é um framework de aplicação web com sintaxe expressiva e elegante. Eles já lançaram a base, liberando nós para criar sem se preocupar com as pequenas coisas. O que ele quer dizer? Que, por exemplo, criar uma autenticação, criar uma rota do zero em PHP, isso leva tempo, leva código. Então, ele já deixou isso preparado. Por exemplo, rotas, caches, autenticação, a gente já vai ver isso mais abaixo. Ele já deixou tudo isso pronto para ficar mais fácil. Turma, eu costumo dizer que o Laravel é como se fosse uma folha em branco e vem com uma caixa de Lego, que são as funcionalidades. Ou seja, a gente pega essas pecinhas e vai montando à medida que a gente quer exibir a plataforma para o nosso utilizador. Então, ele tem aqui a sua documentação completa falando sobre todos os recursos que ele utiliza, mas eu não vou entrar tanto a fundo aqui agora. Vou deixar isso para assunto dos próximos vídeos. Então, existem grandes empresas que utilizam o próprio Laravel como back-office, tipo a The New York Times, a Disney, a Warner Bros., a Twitch. Ele fala que se essas grandes empresas utilizam o Laravel como back-office, por que você não vai utilizar? Ele é tão simples para projetos pequenos como para projetos robustos. E olha só, ele fala assim, escreva o código pelo prazer de fazê-lo. Isso porque ele consegue, como eu disse, ele faz a rota, já deixa pronta a rota para a gente. Olha como é fácil de entender. Rota do tipo GET, que é o método de envio, ou seja, para buscar algum dado. E aí ele fala uses e um parâmetro user, para buscar um usuário específico. E dentro dessa função, ele retorna esse utilizador. Olha como fica muito elegante. E outro aqui, ele que faz o post, ou seja, para criar, create um novo utilizador. E quando cria, ele faz o envio de uma mensagem através de um e-mail. Olha como é elegante, é expressivo. E é como ele disse, o Laravel valoriza a beleza. Amamos código limpo tanto quanto você. Turma, é difícil aprender a codificar. É difícil entender o que a outra pessoa codificou. Então, quando ele diz amamos código limpo tanto quanto você, é que ele te dá a liberdade de escrever códigos limpos e que seja tanto para você entender daqui 2 anos, quanto para uma pessoa que vai pegar no seu projeto entender também. E se a gente reparar, ele está fazendo aqui um Create User Request, ou seja, ele tem um formulário de validação própria para essa requisição. Então, a sintaxe é simples e elegante, coloca funcionalidades incríveis ao seu alcance. Cada recurso foi cuidadosamente considerado para fornecer uma experiência maravilhosa ao desenvolvedor. E eu, como desenvolvedor Laravel, utilizo o framework Laravel em meus projetos PHP, desde os mais simples para a criação de API até os mais robustos. Eu concordo plenamente em me sentir com uma experiência maravilhosa ao utilizar o Laravel. Isso porque também eu utilizo o Laravel como back-office, eu posso utilizar o Laravel como back-office e reutilizar recursos front-end para o meu projeto. E olha só, uma estrutura de muitos sabores. Isso quer dizer que ele pode utilizar qualquer front-end para saborear da experiência do usuário. E olha só, criamos aplicativos robustos e full stack em PHP usando Laravel e Liveware. O Liveware é uma base em JavaScript utilizada pelo próprio Laravel que eu particularmente não gosto. Eu prefiro utilizar o React em primeiro lugar e depois o Vue. Já utilizei também em meus projetos, mas eu utilizo muito por base o React.
ok? Construa um front-end monolítico baseado em React ou Vue emparelhado com Laravel com inércia. O que é o inércia? Como existe uma grande comunidade, às vezes as pessoas desenvolvem pequenos fragmentos para ajudar no desenvolvimento ou na ferramenta do Laravel. Então, o inércia é uma delas que ajuda a gente a desenvolver construções com API, utilizando como base para poder mandar para o nosso front-end Vue ou React as informações. Então, isso que é tão robusto o Laravel, porque tem pessoas que desenvolvem pequenos fragmentos também para ajudar no desenvolvimento. Ou deixa o Laravel servir como uma API de back-end robusta para o seu aplicativo Next.js, aplicativo móvel ou front-end. O que ele quer dizer? Que o Next.js também é um framework. Então, ele desacopla o back-office Laravel e o outro framework Next.js, ou seja, passa a servir de back-end, API, e entrega para o front-end as informações. Já que nesse caso, eu estou utilizando dentro do próprio Laravel o front-end e o back-end. Deixo isso para um assunto de outro vídeo também. Então, aplicativo móvel ou front-end também, ele faz essa entrega normalmente. De qualquer forma, nossos kits iniciais deixarão você produtivo em minutos. Concordo plenamente e obrigado por enfatizar isso, Laravel, porque eu concordo contigo plenamente. Então, tudo o que você precisa para fazer e ser incrível. Olha só o que ele disponibiliza para a gente como recurso. Olha, pronto para uso, o Laravel possui soluções elegantes para recursos comuns necessários a todas as aplicações web modernas. É hora de começar a criar aplicativos incríveis e parar de perder tempo procurando pacote e reinventando a roda. Olha isso, turma. Olha só. Autenticação. A autenticação de usuários é tão simples quanto adicionar um middleware de autenticação à definição de rota de Laravel. Isso talvez pareça um termo mais técnico, mas a autenticação para construir com PHP base, isso leva códigos e códigos, mas ele já deixa pronto numa estrutura com apenas 2 linhas ou apenas com 3. Olha que incrível. Autorização, e é para fazer autenticação autorizado por recursos específicos ou ações específicas. Por exemplo, determinados utilizadores podem ou não criar uma agenda, ou pode ou não criar um utilizador, pode ou não acessar determinada página. Ele utiliza User Policy. Olha só, depois de definir suas regras de autorização na classe de política gerada, você pode autorizar a solicitação do usuário nos métodos de seu controlador. Olha que incrível. Ele está me dizendo que no próprio controlador eu posso barrar o que o utilizador vai fazer. Então, turma, quando eu clico em saber mais, é porque ele tem uma documentação completa, olha só, completa sobre todo o passo a passo. Dito isso, ele tem também o ORM eloquente, ou seja, é possível a gente desacoplar o banco de dados do nosso projeto. Olha só, com medo de banco de dados? Não fique. O eloquente ORM do Laravel facilita a interação com os dados do seu aplicativo e models, migrações e relacionamentos podem ser rapidamente estruturadas. Com um único comando, a gente cria uma migration, que é uma estrutura do banco de dados, e depois basta a gente definir as estruturas ou relacionamentos de forma expressiva. A gente pode interagir com o banco de dados usando a sintaxe poderosa e expressiva do Eloquent. Olha que incrível que isso é. Deixa a gente muito mais à vontade para trabalhar. Ah, mas eu não quero trabalhar com o Eloquent. Tudo bem, ele te dá a liberdade também para desacoplar isso dele e trabalhar plenamente com a query do SQL ou com o PostgreSQL ou com qualquer um do tipo, ok? Então, migração de banco de dados também. As migrações são controle de versão do seu banco de dados, permitindo que sua equipe define e compartilhe a definição do esquema, ou seja, da estrutura do banco de dados do seu aplicativo. Olha só, aqui, por exemplo, ele está criando flights, os voos, uma tabelas de voo, definindo um ID primário, ou seja, o ID é uma chave muito mais robusta do que o ID, porque aqui contém
uma segurança maior. Em vez de exibir o ID na URL, ele criptografa esse com o ID, faz relacionamento de uma linha aérea, olha só, muito mais rápido, com apenas uma única linha e relacionado à linha aérea, a string, o nome desse voo, e a timestamp, que é a estrutura de created e updated. Turma, vai por mim. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Validação. O Laravel tem mais de 90 regras de validação integradas e poderosas. E usando o Laravel Precognition, pode fornecer validação ao vivo em seu front-end. Olha que loucura! E se você clicar aqui em saber mais, a documentação dele, olha como é pequenininha a barrinha de scroll. Isso porque é completa, vai desde o simples, ele vai ensinando, desde o simples ao mais complexo. Então, daí você já vê o tanto que ele é robusto, mas baseado em documentação, que nos permite também avaliar circunstância por circunstância. Notificação de e-mail. Use o Laravel para enviar rapidamente notificação com belos estilos para os seus usuários via e-mail, Slack, SMS, no seu aplicativo e muito mais. Olha só, apenas com uma linha eu faço a criação, depois de gerar uma notificação, você poderá enviar facilmente a mensagem para os dos usuários do seu aplicativo. Então, com apenas uma linha eu crio e com outra eu envio. Não é possível que é tão simples. Sim, é muito simples a esse nível. Armazenamento de arquivo também. O Laravel fornece uma camada robusta de abstração de sistema de arquivos, fornecendo uma API única e unificada para interagir com o sistema de arquivos locais, ou seja, eu pego esses arquivos e armazeno dentro do meu projeto, e sistema de arquivos baseados em nuvens, como a Amazon S3. Então ele fala o story, ou seja, a loja, ou seja, o arquivo que ele quer armazenar, o local que ele quer armazenar, e aqui no caso eu quero armazenar no S3, então ele faz o envio do arquivo avatar armazenando dentro do S3. Isso porque no arquivo env de configuração a gente armazena essas informações da Amazon S3 e lá depois basta a gente passar esse parâmetro e ele faz a gravação lá dentro, retornando o link corretamente. E eu consigo, e aqui olha, independente de onde seus arquivos vão ser armazenados, interaja com eles usando a sintaxe simples e elegante do Laravel. Turma, olha isso daqui, com sistema de arquivos locais, de arquivos baseados em nuvens. Independente de onde seus arquivos estejam armazenados, independente de onde esteja armazenado, interaja com eles usando a sintaxe simples e elegante. Manda e grava. Olha que incrível que é o Laravel. Eu não canso de dizer isso porque realmente é maravilhoso. Mas pronto. Filas de trabalho. O Laravel permite que você transfira jobs lentos para uma fila em segundo plano. O que acontece? Às vezes você tem uma requisição muito grande de várias tarefas. Por exemplo, eu vou disparar um e-mail para 1000 usuários. Então, para aquilo não sobrecarregar o seu sistema, ele faz em filas de trabalhos, ou seja, envia um, envia o outro, sem sobrecarregar a sua aplicação toda de uma única vez. Isso é um tema muito mais aprofundado que podemos falar em outro vídeo também, num outro momento. Agendamento de tarefas. Agende tarefas e comandos recorrentes com uma sintaxe expressiva e digas adeus aos arquivos de configuração complicado. Olha só, ele está dizendo que a gente, para fazer, por exemplo, a gente vai cria uma agenda ou cria uma classe que de momento em momento vai ficar disparando uma notificação para o utilizador. E olha que incrível, porque ele criou com uma única linha um disparo de hora em hora, uma notificação para os utilizadores que subscreveram nesse canal. Então, olha só. Notify, subscribe. Opa, isso parece com a notificação que nós vimos acima. Sim, ele utilizou essa mesma notificação para fazer o envio de hora em hora. Olha como é lindo a sintaxe, olha como é expressiva a sintaxe. E também temos os testes. O Laravel é construído para testes, desde testes unitários, ou seja, testar cada incremento, update, deleted,
ou uma simples visualização, desde testes unitários até testes de navegador, você sentirá mais confiante ao implementar no seu aplicativo. Então, olha só, aqui ele fez um caso de visita que um utilizador visitou aqui a barra login, um site, e fez um envio de e-mail e password, ele pressionou o login e então ele manda para a tela home e diz a mensagem welcome. Olha que incrível, é simplesmente fazer um teste automatizado unitário de criação, ok? Aqui no caso o Factory é porque ele cria dados fictícios para fazer essa inserção e esse teste. E até para isso a gente não precisa passar aqui os dados para falar para ele, ou a gente pode também ser desacoplado, para falar para ele qual que é os dados. Ele criou os dados Factory, armazenou e também utilizou ele como teste. Ou também às vezes nem armazenou. Agora, eventos e WebSockets, isso daqui porque o Laravel ele tem uma aplicação toda em back-end, ou seja, ele não consegue ser single application, em tempo real executar isso no nosso front-end. Então, os eventos do Laravel ou do WebSocket, eles permitem que você envie e ouça eventos na sua aplicação, e os ouvintes podem facilmente despachados para outra fila em segundo plano. Então, enquanto, por exemplo, chat, envio de notificação em tempo real, saber se um utilizador está ou não online em tempo real, tudo isso é eventos e WebSockets do próprio Laravel. E o Laravel tem um recurso muito poderoso, deixa eu ver, ele fala: seu aplicativo front-end pode até mesmo assinar seus eventos Laravel usando o Laravel Echo e o WebSockets. E para usar isso, turma, é muito simples. Existem outras ferramentas também que fazem isso, mas quanto mais ferramentas a gente utiliza dentro da própria comunidade Laravel, isso quer dizer que cada vez tem mais pessoas que ajudam com esse processo se você tiver algum problema. Então, o Laravel Echo é fantástico também para ser utilizado. Ok? E findamos aqui alguns dos seus recursos, tem vários, poderia falar das seeds, das factories, das storages e por aí em diante. Mas ele parou por aqui, então acabamos de arranhar a superfície. Ou seja, superficialmente acabamos de falar tudo que ele tem. Olha só, o Laravel oferece tudo o que você precisa para construir um aplicativo web, incluindo verificação de e-mail, limitação de taxas e comandos no console, personalizados. E todo momento ele fala: confira a documentação, vá na documentação, saiba como utilizar a documentação. Sempre que você for começar a mexer com Laravel, abra a documentação e deixe ela de lado, para sempre você visualizar o que é necessário. Mesmo que você saiba, vai por mim, uma hora ou outra você vai querer saber melhor ou mais a fundo aquilo, e quando você ler a documentação, você vai entender muito melhor o que você está fazendo. E assim vai evitar reescrever código, reinventar a roda, que ele já disse, não reinvente a roda. Então, mova-se rápido, com confiança, e aqui ele fala sobre os testes que ele utilizou, ou seja, APIs de testes lindas, programação de bancos de dados e testes simples de navegador permitem que você envie com confiança. A gente viu isso ali acima, e olha, quando eu clico em saber mais, olha para onde que ele manda. Sempre para documentação, sempre vinculado à documentação. Escala empresarial sem as complexidades empresariais. Então, isso daqui é porque ele tem uma biblioteca, uma vasta biblioteca de pacotes fragmentadas, mantidos, que você está pronto para tudo. Como eu disse, o Laravel é um desses casos, ok? Que utiliza o front-end como Blade, então cria aplicativos reativos e dinâmicos usando o Laravel Blade. Mas eu não gosto, então eu utilizo com base o Inertia para criar os nossos aplicativos React. Também tem aqui o fluxo de jato, que aqui ficou traduzido, mas aqui é o GStream. Então, kit inicial robusto, incluindo autenticação e gerenciamento de equipe. Isso é muito poderoso também. Fora os outros que temos aqui, que depois podemos minuciar cada um deles. E está aqui um dos motivos também que eu mais utilizo o Laravel. Amado por milhares de desenvolvedores em todo o mundo. E eu me incluo nessa, sem sombra de dúvidas. Quanto maior for a comunidade de pessoas que utilizam o Laravel, maior
as soluções, que eu me incluo nessa. Então, quanto mais pessoas têm para utilizar o Laravel, isso quer dizer que a comunidade está voltada para desenvolver novos recursos, e resolver bugs, tudo por esse motivo. Olha, o Laravel me ajudou a lançar produtos mais rápido. Com certeza me ajudou também. As melhores ferramentas dela me dão tranquilidade para enviar aplicativos robustos rapidamente. Obrigado, me ajudou também. O Laravel tem sido combustível de foguete para minha carreira de negócios. Foi para mim também. Então imagina o que ele não pode fazer por você. Olha que incrível que é. Eu não me canso de dizer o quão fantástico é o Laravel. Olha, uma comunidade construída para pessoas como você. Laravel é para todos. Quer você esteja programando há 20 anos ou há 20 minutos. Para ele dizer isso daqui, ele tem que ter muita autoridade no que ele está dizendo. E eu super concordo. Porque ele tem blogs, ele tem fóruns, tem empregos, notícias, o LaraCast, que é um blog de fóruns, com fóruns também. Então, é para astronautas de arquitetura e hackers de fim de semana. Olha, ele é fantástico. Para ler isso aqui, eu sempre me fico feliz, porque ele não erra em nada. Para quem tem diploma e para quem desistiu em busca de seus sonhos, mas não desista, porque o Laravel está dizendo que juntos podemos criar coisas incríveis. Então, aqui você pode se sintonizar com a comunidade LaraQuest. Eu vou abrir aqui. E olha, você pode se sintonizar com a comunidade e ver todos os recursos, ver coisas novas, integrações com deploy. Foi risco mesmo que a gente viu, mas tem coisas muito mais a fundo. Mas tudo inicialmente aqui, basta você dar uma lida que logo você vai iniciar o seu projeto e que à medida que você vai colocando em prática, você vai tendo essas estruturas muito mais fundas. Ok, turma? Então, olha, procure parceiros, contrate parceiros também para os seus projetos, é possível. Então, turma, Laravel é um framework de aplicação web com sintaxe expressiva e elegante. Acreditamos que o desenvolvimento deve ser uma experiência agradável, criativa, para ser verdadeira e gratificante. O Laravel tenta aliviar o incômodo do desenvolvimento, facilitando tarefas comuns, usado na maioria dos projetos. E é por isso que eu utilizo o Laravel em todos os meus projetos. Foi aqui um rabisco, ou seja, um superficial, para exemplificar o porquê que eu utilizo ele em todos os meus projetos. Seja simples, seja médio, seja avançado. Utilizo em todos os meus projetos. E o que eu faço também é seguir a comunidade, porque quanto mais dentro da comunidade eu tiver, mais informação eu tenho e melhor, mais entendimento eu tenho sobre o assunto. Então, turma, não deixa de seguir também as comunidades, seguir o canal para poder ficar por dentro de todas as notícias do Laravel junto com o React. Tamo junto, um grande abraço. Informa aqui também se você tem alguma coisa a mais com React, o que você mais gostou, o que você mais utilizaria no seu projeto e a gente vai se falando por aí. Olha, um grande abraço.